Olá, vamos começar então nossa videoaula a respeito da linha, né, VBAC. O VBAC que já foi lançado há algum tempo. E eu digo, né, linha VBAC porque nós temos duas variações do produto. Primeiro nós temos a VBAC Corte, e como o nome diz, né, já é mais focado para o produtor que possui gado de corte, né, para ser oferecido para o gado de corte, seja ele qual tipo de produção, tá? Seja intensivo, extensivo, cria, recria, engorda. E temos também o VBAC sem uma denominação, né, no caso do VBAC corte, né, mas temos o VBAC sem uma denominação própria, que a gente acaba oferecendo, portanto, para o produtor gado de leite. Nós veremos que eles possuem diferenças, tá? Os dois possuem diferenças, de forma que é interessante oferecer o VBAC corte para o produtor gado de corte e o VBAC para o produtor gado de leite. Lembrando, tá, que essa videoaula está sendo produzida dia 13/11, portanto, todos os exemplos de cálculos, né, de custo, estão sendo feitos com a tabela vigente no dia 13/11 de 2018, ok? Bom, começando então a entender um pouco mais o produto em si, independente do VBAC ou do VBAC corte, os dois, a base dos dois, tá, são esses dois produtos. O primeiro é a virginiamicina. A virginiamicina, ela é classificada como um aditivo promotor de desempenho. Aditivo promotor de desempenho. Quem fabrica a virginiamicina, tá? Quem tem a patente da virginiamicina é a Phibro Animal Health. A Phibro é uma multinacional já com muitas décadas de história dentro da saúde animal, dentro da nutrição animal. E a virginiamicina é uma criação da Phibro, tá? E a Champion compra essa virginiamicina da Phibro. A gente vai entender posteriormente o que é nessa virginiamicina e como ela funciona. Além da virginiamicina, a outra base do VBAC, seja ele o VBAC ou o VBAC corte, é o DBR-SAC. O DBR-SAC é um probiótico produzido pela IMEV. Quem conhece bem a nossa linha e quem conhece bem o Nutri-Rumen e o Nutribac sabem que o Nutri-Rumen e o Nutribac, né, quem produz na verdade o Nutri-Rumen e o Nutribac é a IMEV, né? Quem produz esse probiótico é a IMEV. E da mesma forma, o probiótico DBR-SAC também é produzido pela IMEV, tá? E a base do VBAC são esses dois produtos trabalhando em conjunto. Antes de falar do produto em si, vamos entender um pouco do funcionamento do sistema gastrointestinal do animal. Basicamente, né, do rumen, né, os ruminantes, para quem não conhece ainda, claro. Bom, o que é o rumen? O rumen, na verdade, é chamado de primeiro estômago do animal. Na verdade, ele é uma câmara de fermentação, e aqui dentro desse rumen vivem muitas bactérias. Essas bactérias, de acordo com o tipo dela, elas são divididas em gram-positivas, conforme está indicado aqui na imagem, né, pelo sinal positivo, e em gram-negativas, também aqui ilustrado com o sinal negativo. O alimento ele chega aqui pelo esôfago e o primeiro local que ele encontra dentro do animal é exatamente o rumen. Quando o alimento chega aqui no rumen, né, e quando eu falo alimento, vamos pensar no capim, na ração, no sal mineral. Quando quando esse alimento ele chega dentro do rumen, ele acaba encontrando, portanto, essas bactérias. Essas bactérias, elas degradam esse alimento que o animal ingeriu e produzem alguns compostos. Estes compostos, eles podem ou não ser benéficos para o animal, ok? Então vamos entender melhor essas bactérias, né? Como eu falei, elas são divididas em gram-positivas e também em gram-negativas.
As gram-positivas, ao contrário do que possa parecer, elas não são benéficas, elas não são boas para o animal. Então elas degradam o alimento, elas aproveitam desse alimento que o animal ingeriu para produzirem alguns compostos que não são interessantes para o animal, como por exemplo o ácido lático e também o gás metano. O ácido lático, por exemplo, né, que é produzido aí por Streptococcus bovis, por lactobacilos, o ácido lático ele acaba por aumentar a acidez dentro do rumen do animal, e isso é prejudicial para o animal. O metano, por exemplo, o metano é um gás, o animal não aproveita o metano para nada. Só que acontece que a bactéria que produziu o metano utilizou do alimento que o animal ingeriu para produzir esse metano. Então o que aconteceu foi um desperdício de alimento. Aproveitou-se de um alimento que o animal ingeriu, um alimento que foi oferecido ao animal, para produzir um composto que não tem aproveitamento nenhum para o animal, certo? E aí então, a partir disso, a gente entende como funciona a virginiamicina. O que é que a virginiamicina faz? Ela chega aqui no rumen do animal e faz uma seleção das bactérias dentro daquele rumen. Ela limpa do rumen do animal as bactérias gram-positivas, que não são benéficas para o animal. Dessa forma, todo o alimento que o animal ele receber, todo o alimento que o animal ele ingerir, seja o pasto, seja uma ração, por exemplo, será bem aproveitado. Porque ali dentro não vai mais existir bactérias que aproveite desse alimento para produzir compostos que não são importantes, como por exemplo, que a gente conversou, o metano. Dessa forma, vão sobrar apenas as bactérias gram-negativas. As bactérias gram-negativas, elas são benéficas para o animal. Elas vão degradar esse alimento que o animal recebeu e produzir compostos importantes para o animal. Por exemplo, o propionato, o acetato, que farão com que o animal, seja corte ou seja leite, ele tenha um bom desempenho. Tá? Bom, junto com a virginiamicina, a gente viu que o animal, que o VBAC, ele contém também um probiótico. Portanto, o animal, quando recebe o VBAC, além de receber a virginiamicina, que fará essa limpeza das bactérias gram-positivas de dentro do rumen do animal, ele também vai receber um probiótico. O que é o probiótico? Probióticos são bactérias inativadas, são bactérias que estão dormindo. São bactérias que já estão presentes no rumen do animal ou que deveriam estar presentes no rumen do animal. São bactérias benéficas para o animal e aqui dentro do balde de VBAC elas estão dormindo. A partir do momento que o animal ele recebe o VBAC e essas bactérias elas chegam aqui no rumen, essas bactérias elas vão acordar. E dessa forma a gente vai ter uma quantidade maior de bactérias benéficas dentro desse rumen para aproveitar de forma mais rápida e mais eficiente o alimento que o animal está recebendo. Esse probiótico, como a gente já viu lá anteriormente, é o DBR-SAC. Tá? Ao todo são 6 bactérias, não só ruminais, mas também do intestino do animal, mais levedura Saccharomyces cerevisiae. Então é um produto muito completo. Tá? Bom, entendido o que é o rumen, né, basicamente, claro, o que é o rumen, quem são as bactérias que vivem no rumen, né, que basicamente vivem em bactérias gram-positivas e gram-negativas, sendo as positivas as não benéficas, entendendo como é que funciona a virginiamicina, que vai limpar do rumen essas bactérias gram-positivas, deixando lá dentro somente as gram-negativas, né, que portanto vão aproveitar o alimento para produzirem compostos de boa qualidade. E aí, como um segundo efeito, o animal também vai receber o probiótico para povoar esse rumen com uma quantidade de bactérias importante para fazer a degradação desse alimento, produzindo composto de qualidade e aproveitando, né, bem esse alimento mais importante, ok? Entendendo melhor, então, cada VBAC. Tá? Vamos primeiro pegar o VBAC corte.
Bom, primeiro, né, a gente já viu que ele possui aqui dentro o probiótico, né, então as bactérias mais essa levedura, né, Saccharomyces cerevisiae. Possui aqui dentro a virginiamicina, que é o aditivo melhorador de desempenho. Além disso, o VBAC já é enriquecido com vitamina A, D e E. Também já é enriquecido com vitamina B12, né, uma vitamina do complexo B. Ela é enriquecida com vários minerais, por exemplo, o cromo orgânico, o cromo que auxilia no desenvolvimento de músculos desse animal, né? Portanto, é um animal que vai ter uma quantidade maior de carne. A biotina, que faz com que o casco do animal seja mais resistente, por exemplo. Além disso, tem selênio, zinco, cobre, que é um mineral extremamente importante. É enriquecida também, e isso que é muito bacana, com aminoácidos. Então, lá dentro do VBAC já vai ter metionina, lisina, treonina, valina e leucina. Quem frequenta muito academia, por exemplo, né, e sabe da importância dos aminoácidos. Os aminoácidos, eles são precursores de proteína. Portanto, para o animal ele produzir bastante músculo, para o animal desenvolver bem, né, um animal de corte, ter um bom desenvolvimento, ele recebendo aminoácidos, ele vai ter uma facilidade maior nesse desenvolvimento. Ele vai se desenvolver de uma forma mais rápida. Né? Além disso, o VBAC corte também possui o sorbitol. O sorbitol ele é um composto importante para animais que ficam a pasto. Por quê? O sorbitol ele evita que o animal ele se intoxique quando erroneamente ele acaba ingerindo, por exemplo, uma erva daninha. Né? O pasto, né, junto com a gramínea, é possível de se desenvolver ali algumas plantas que são tóxicas ao animal, e esse animal erroneamente vai acabar ingerindo essa planta e poderia ter algum problema. O sorbitol evita que esse animal chegue num estado de intoxicação, ok? Entendendo melhor os argumentos que a gente vai utilizar para oferecer o VBAC corte para o nosso cliente. Vamos lá. Primeira coisa, aumento de até 41% no ganho de peso diário. Isso aqui, tá? Todos esses dados, tá? Eles são dados de estudos que foram oferecidos para a gente, não só pelo pessoal da Phibro, mas também pelo pessoal da INEV, tá? Então, esse primeiro argumento, aumento de até 41% no ganho de peso diário. Ou seja, o animal ele acaba se desenvolvendo até quase 50% a mais do que ele já se desenvolve diariamente. Por quê? Porque ele aproveita melhor aquele alimento que ele está ingerindo, pela virginiamicina e pelo probiótico. Como o VBAC já possui também aminoácidos, ele consegue produzir mais proteína, ele consegue desenvolver mais musculatura. Tá? Animais em terminação, né, que são os 3 meses finais, até uma arroba mais pesado, até um arroba mais pesados. Dessa forma, a gente faz com que o produtor ele tenha mais ganho nesse terço final do animal. Por quê? Mais uma vez, o animal vai aproveitar melhor o alimento que é oferecido para ele. Aumento de 32% no ganho de peso por hectare. Ou seja, o animal tem um melhor aproveitamento do pasto. Mas isso é lógico, né? Porque o pasto que o animal está ingerindo, o capim que o animal está ingerindo, não está sendo utilizado mais por bactérias que produzem compostos que não são importantes para o animal. Ali dentro do rumen do animal só haverão bactérias que aproveitam o alimento para produzirem compostos de qualidade, produzirem compostos que o animal que vai, né, fazer com que o animal se desenvolva. Dessa forma, o animal aproveita melhor o pasto. Aumento de até 20% na prenhez, porque a conformação geral das vacas tende a ser muito melhor com o uso da virginiamicina. Bezerros desmamados até 10% mais pesados. Porque o leite dessa vaca, mesmo sendo uma vaca de corte, né, ela amamenta, claro, o filhote dela, e o leite dessa vaca tende a ser um leite de melhor qualidade,
Além do que, o bezerro que está em vias de se desmamar, ou seja, quando ele ainda recebe leite, mas ele já lambe um sal, por exemplo, ele já começa a receber a virginiamicina e também o probiótico. Então a virginiamicina vai eliminar do rumen desse bezerrinho aí qualquer bactéria que esteja atrapalhando o desenvolvimento e já vai povoar esse rumen, né, que está se desenvolvendo com bactérias de boa qualidade que farão com que esse bezerro fique mais pesado, seja desmamado mais pesado. Bom, o DBR-SAC, que é o probiótico, aumento, né, das atividades das bactérias do rumen, como a gente já falou, né, porque dentro do VBAC vai ter então o DBR-SAC, que são as bactérias inativas, né, são bactérias que estão dormentes. Chegando no rumen elas vão acordar, portanto você vai ter um aumento de atividades de bactérias do rumen. Ganho de peso até 100% maior na terminação, porque ali você vai ter bactérias que vão aproveitar melhor aquele alimento que é oferecido. Aumento de até 30% no ganho de peso diário, porque você vai ter bactérias que vão aproveitar melhor o alimento, né? É muito repetitivo isso, né? Mas para ficar óbvio e lógico, tá? E ganho diário de peso em bezerros até 62% maior. Né? Isso aqui, né, já expliquei, na verdade, nesse último argumento aqui da virginiamicina. Por quê? Né? Junto com a virginiamicina, que vai limpar do rumen desse bezerrinho aí as bactérias que não são importantes, o DBR-SAC vai povoar esse rumen com bactérias que são importantes. Tá? E dessa forma, inclusive, o animal vai ter uma diminuição, tá? Os bezerros terão uma diminuição do índice de diarreias bacterianas, por exemplo. Tá? Vamos falar de custo, ok? Pegando a tabela do dia de hoje, né, como eu já falei para vocês, o preço do VBAC corte é de R$ 3.510, o balde de 20 quilos. Nossa, Felipe, é caro demais. Meu Deus do céu, é muito caro esse VBAC, não tem como vender isso. Vamos ver se não tem como vender? Vamos lembrar, gente, que o custo, por exemplo, né, de um D-Fly da vida, ele não é um custo barato num primeiro momento quando a gente conversa com o produtor. Entretanto, todo mundo já sabe que ele é um produto de excelente custo-benefício, se paga muito fácil e é por isso que temos tantos clientes fiéis. Da mesma forma o VBAC, tá? Ah, Felipe, é muito caro para se vender o VBAC. Vamos ver se ele realmente é caro? Bom, 1 grama do VBAC, né, se o balde de 20 quilos custa R$ 3.510, 1 grama dele custa 17 centavos. Já falando de dosagem, um animal adulto deve receber todos os dias 3 gramas do VBAC, tá? VBAC corte, ok? Dessa forma, o custo por cabeça dia é de 51 centavos, tá? Vamos extrapolar esse custo para 90 dias. 51 centavos vezes 90 dias, o custo vai ser de R$ 45. Bom, lembra que eu falei para vocês aqui no slide passado que a terminação era de 3 meses, 90 dias, e na terminação o animal ele ganharia uma arroba a mais, pelo menos, tá? Um arroba a mais. Dessa forma, 90 dias de uso, R$ 45, uma arroba a mais, a gente vai ter, o produtor, né, vai ter um ganho de R$ 140, se a gente colocar o preço de um arroba a R$ 140. Ah, mas na região que eu estou conversando com o meu cliente, a arroba é muito mais baixa, a arroba é 120. Gente, o custo do produto é de 45, tá? E aqui eu estou colocando só um argumento que é dentro da terminação, um arroba a mais. Olha quantos argumentos nós temos para trabalhar junto com o nosso cliente, tá? Ou seja, o produto, ele, da mesma forma que todos os outros, o produto ele se paga muito fácil. Vai da gente mostrar isso para o produtor e falar isso, né, para o produtor de uma forma natural, de uma forma que ele entenda, de uma forma que a gente também acredite, né? A gente não consegue vender uma coisa que a gente não acredita. Portanto, acreditar que o produto, ele de fato, ele se paga, ok? Falando do VBAC comum, né, vamos dizer assim, não do VBAC corte, mas do VBAC sem uma segunda denominação,
O que tem então dentro desse VBAC? Bom, o probiótico, né, da mesma forma como a gente já falou, que é o DBR-SAC, que são as bactérias mais a levedura. Temos a virginia-micina, né, que é um aditivo melhorador de desempenho. Temos vitaminas A, D e E. E temos vitaminas do complexo B, né, diferente do VBAC corte, que só tinha a vitamina B12. Aqui a gente tem a vitamina B1 e B6 também, além da B12. E é enriquecido com os mesmos minerais que a gente já comentou lá no VBAC corte também. Tá? Não vou comentar de novo para não ser repetitivo, não tomar tempo dessa videoaula. Trabalhando... uma coisa importante, né? Percebam que nesse VBAC, sem a denominação corte, né, no VBAC comum, vamos chamar assim, a gente não tem o sorbitol, a gente não tem os aminoácidos, né, que é um ingrediente que tem um custo importante dentro do produto. E é por isso que esse VBAC ele é mais em conta, né? Depois a gente vai falar do preço dele também, e é por isso que esse VBAC ele é mais em conta. Entretanto, ele não é tão completo quanto o VBAC corte, tá? Se a gente for pensar, né, nesse VBAC aí trabalhando com produtor de leite, né, trabalhando com animais de leite, e aí argumentos, né, para a gente oferecer esse produto para produtor de leite. Bom, vamos lá. Primeira coisa, mais uma vez, tá, todos esses dados, esses argumentos, foram de trabalhos oferecidos, né, pelo pessoal da Phibro, né, que é o pessoal da virginia-micina, e pelos técnicos da IMEV com o DBR-SAC, ok? Bom, primeira coisa, incidência de acidose próxima de zero. Lembra quando eu estava explicando para vocês, né, a respeito das bactérias do rumen, que as bactérias gram-positivas, algumas delas, produzem um composto chamado ácido lático. E esse ácido lático, ele eleva a acidez do rumen do animal. Por que isso ocorre, né? E por que essas bactérias acabam se desenvolvendo? Principalmente em animais que recebem uma quantidade de ração muito grande, o que é o caso de vacas de leite. Dentro da nutrição, a gente separa a dieta, né? A gente consegue separar a dieta em dieta de fibra longa, que seria o capim, que seria o pasto, e dieta de fibra curta, que seria basicamente a ração. Em animais que recebem uma dieta rica em fibras curtas, ou seja, que recebam muita ração, então é gado de leite, gado de corte de confinamento, a tendência é que esses animais tenham uma situação de acidose muito elevada. Tá? Hoje, o que o produtor faz para contornar a situação dessa acidose? Hoje ele utiliza nessa ração, nesse trato, reguladores de acidez, por exemplo, bicarbonato de sódio. Quando a gente está com azia, tá? Por exemplo, a gente toma lá um sal de fruta, toma um Estomazil, nada mais é do que um bicarbonato de sódio para tentar regular a acidez do nosso estômago. Da mesma forma, se você oferecer para a vaca um regulador de acidez, um bicarbonato de sódio, tende a regular essa acidez. Entretanto, a causa da acidez é a presença de bactérias que produzem compostos que vão levar a essa acidez. Quando a gente usa a virginia-micina, a gente elimina as bactérias que produzem essa acidez. Eliminando essa bactéria, as bactérias, né, que produzem os compostos que causam essa acidez, a gente tem a acidose próxima de zero. Dessa forma, o produtor ele economiza em ingredientes para regular a acidez do rumen da vaca. Tá? Dessa forma, e continuando, né, dentro desse mesmo tema, o produtor que oferece aos seus animais o VBAC, ele vai ter um menor risco em trocas de dietas. O que seria a troca de dieta? Vamos pensar numa vaca que ela ainda não pariu, e se o bezerro ainda não nasceu, essa vaca, claro, ainda não está dando leite. Né? E essa vaca ela está aguardando parir esse bezerro num pasto, né? Comendo ali, né, o pasto, portanto ela está numa dieta de fibras longas. Quando esse animal ele pare, né, quando nasce o bezerro e essa vaca começa a produzir leite, o produtor pega essa vaca e leva para junto das outras que também estão produzindo leite, e oferece para ela uma ração
para ela ter uma produção de leite alta, para ela conseguir produzir uma quantidade importante de leite. Se ele não faz uma troca gradativa dessa dieta, então vai tirando o capim aos poucos e incluindo nessa dieta da vaca a ração aos poucos, ele pode ter um problema muito, muito sério quanto à acidose ruminal, tá? Quanto a esse problema de acidose. O produtor que utiliza a VBAC, ele não tem essa preocupação. Ele tira a vaca dele do pasto e já coloca a vaca dele para comer uma ração sem se preocupar se essa vaca vai ou não ter um problema de acidose. O problema de acidose, ele reflete nesse outro tópico aqui, nesse terceiro tópico, que é a relação gordura-proteína do leite. A gordura e a proteína dentro do leite, eles são fatores muito importantes. Por quê? Da gordura, primeiro que um leite gordo, né, como a gente chama, um leite com um alto teor de gordura, ele vai produzir, o laticínio, né, consegue produzir leite integral, ele não precisa incluir gordura nesse leite para então envasar um leite integral, tá? E além disso, ele consegue produzir derivados, né? Derivados do leite. Queijo, manteiga, que são produtos que são feitos basicamente com gordura ou com a presença da gordura. E existe uma relação gordura-proteína. E essa relação, ela nunca pode ser próxima, tá? Quando essa relação gordura-proteína ela começa a ficar próxima, ou seja, a quantidade de gordura começa a ser próxima à quantidade de proteína no leite, essa vaca provavelmente está numa situação de acidose. O produtor, nesse caso, ele é penalizado pela relação gordura-proteína-leite. Quando ele faz uso do VBAC, a chance de ele ter um problema nessa relação gordura-proteína é muito menor. Ele sempre vai ter um leite de maior qualidade e dessa forma ele nunca vai ser penalizado e muito provável que ele será bonificado, inclusive, pelo laticínio, pela qualidade de leite dele, tá? Menor incidência de mastite, e aí a gente fala de uma forma indireta, tá? Porque o VBAC ele não vai curar a mastite, né? Mas o animal que recebe o VBAC, ele aproveitando melhor esse alimento, ele vai ter uma conformação melhor, ele tem uma imunidade melhor e assim ele consegue brigar com aquela infecção que causaria mastite de uma forma mais fácil. Portanto, tem uma diminuição na incidência dessa mastite. O melhor aproveitamento da dieta, é claro, porque dentro do rumen não teremos bactérias que vão produzir compostos que não são interessantes, né, deste alimento que o animal recebe. E retira a necessidade, né, como a gente já falou aqui no início, dos reguladores de acidez na ração. Por exemplo, o bicarbonato de sódio. Tem um custo elevado e o produtor só está remediando a situação. Com o VBAC, o produtor efetivamente controla a situação dessa acidose porque ele mata o mal pela raiz, ele está limpando do rumen as bactérias que causam essa acidez, ok? Pensando no DBR-SAC, bezerros com até 45% menos diarreias. Por quê? Porque o bezerro que já começa a receber o VBAC, ele consegue povoar, né, o rumen dele com bactérias importantes de forma mais rápida e dessa forma ele tem uma quantidade muito diminuída de diarreias. Bezerro com ganho de peso até 65% maior, porque claro, né, o bezerro, a gente consegue fazer com que o rumen dele se desenvolva mais cedo, o rumen se desenvolvendo mais cedo, ele aproveita mais cedo do alimento e assim ele se desenvolve mais rápido. Pelo menos mais 1 litro de leite ao dia. Perceba que eu escrevi pelo menos. Em todos os produtores que a gente tem que fez uso do VBAC, não tem lugar onde não se tenha aumentado a produção por cabeça em pelo menos 1 litro de leite, tá? Queda da CCS, né? Lembrando, a CCS é a contagem de células somáticas, ou seja, são células que estão brigando dentro do úbere, né? Dentro da cisterna do animal contra uma infecção, tá? Que causaria ou vai causar uma mastite. Quando a gente fala que a gente tem uma queda de CCS, esse leite ele é um leite de melhor qualidade, a gente tem uma condição de mastite subclínica
diminuída. Aumento da fertilidade, né, com um maior número de animais prenhes, porque a conformação desses animais melhora. Essa vaca tende a ser mais saudável. E uma vaca mais saudável, uma vaca com uma conformação melhor, ela tende a emprenhar em maior quantidade, tende a aumentar a taxa de fertilidade dela. Aumento do teor de gordura do leite, né? Vamos lembrar que eu falei aqui em cima na virginamicina que o produtor ele é bonificado quando ele oferece para o laticínio um leite com uma maior quantidade de gordura. Dessa forma, a gente tendo um produto para ele que aumenta essa gordura nesse leite, a gente está oferecendo literalmente dinheiro para ele, tá? Porque ele vai ser bonificado pelo laticínio por ter um leite de melhor qualidade. Ah, mas como assim, Felipe? Como que um produto desse que entra pela boca consegue aumentar a gordura do leite? Porque o DBR-SAC possui algumas bactérias que produzem compostos que vão se reverter em gordura para o leite. Tá? Na verdade, é uma biologia muito simples que o VBAC tem e extremamente eficiente. O produtor que vocês oferecerem o VBAC, seja o produtor corte, tá? Ou no caso do VBAC corte, ou o VBAC do produtor gado de leite, ele vai ver diferença no rebanho dele. É um produto fora de série, ok? Vamos lá. Custo de uma barrica de 20 quilos do VBAC Leite, R$ 1.749 no dia de hoje, tá? Lembra que eu falei para vocês, né, que o preço do VBAC, e aí que eu coloquei o nome de VBAC Leite, tá? Mas só para ficar mais claro, mas lembrando que ele não tem essa denominação, ele é muito mais em conta do que o VBAC Corte. Entretanto, vamos lembrar que ele é um produto não tão completo quanto o VBAC Corte. Não possui os aminoácidos, não possui o sorbitol, tá? Vamos lembrar disso aí, ok? Bom, se R$ 1.749 são 20 quilos, 1 grama desse produto custa 8 centavos, tá? Um animal em produção, um animal adulto, deve receber por dia, né? E a gente já fala de dosagem, 10 gramas de VBAC, ok? Portanto, por dia, né, o custo, né, são 10 gramas, a grama custando 8 centavos, 80 é 10 vezes 8 centavos, 80 centavos vai ser o custo por cabeça por dia, ok? Vamos extrapolar esse custo para 90 dias. Dentro de 90 dias, o custo por cabeça será de R$ 72. Vamos supor que o produtor que você está conversando aí no telefone, ele esteja vendendo o leite dele a R$1 só o litro. R$1, preço bastante baixo. 1 litro, certo? Que a vaca dele produza a mais por dia, dentro de 90 dias, são R$90 que ele vai receber a mais, com um custo de R$ 72. Isso sem falar todos os outros benefícios que a gente acabou de estudar, quanto à acidose, quanto à qualidade de leite, quanto a menor risco de troca de dieta, quanto à relação gordura-proteína adequada, quanto ao aumento de teor de gordura no leite, bezerros mais pesados, e toda a propriedade de leite possui bezerro, né, porque é a renovação do plantel, certo? Portanto, o produto ele se paga muito fácil se a gente falar só de produção de leite. E além disso, tem muitos outros argumentos para se trabalhar dentro do VBAC com produtores de leite. Ok? Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje dentro dessa videoaula, até para ela não ficar muito extensa. Meus contatos estão aí à disposição de vocês, né? Meu e-mail e também meu telefone. Meu telefone tem o WhatsApp. Então, tá com alguma dúvida? Pede para o seu gestor entrar em contato comigo, ou num outro momento, né, que você estiver num descanso, você pode entrar em contato comigo também, através do meu telefone, WhatsApp ou pelo meu e-mail, tá bom? Estou à disposição de vocês, boas vendas, até mais!